Eu quero... Ah, o Julião é embaçado. As formigas vai ficar tudo louca, tudo chapada. Ixi, vai dar abstinência nele ali. Fala. Olá, se tremendo, Felca. Eu quero que essa seja a última vodka que eu botei na minha boca. Vai ser. Amém, Jesus. Você tem que entender uma coisa, cara. Eu acredito, o Renato acredita. Ei, rapaziada, quem conhece o Felquinho? O que tá acontecendo com o Felquinho, fininho? Parece que ele foi pedir ajuda pro Renato Cariani. Ele, pra quem não sabe, ele tava num projeto com o Renato Cariani e o Júlio Balestrin, né? Só que aconteceu um problema aí, ele veio se... Não é se reconciliar, ele veio dar uma explicação dele lá, o que tá acontecendo. Bora ver aqui o que aconteceu realmente com o Felca, porque ele parou de treinar e agora voltou. Você tá jogando Tigrinho? Não. Jogando no Tigrinho, Felca? É, não, hein? Bom, eu vou... Sem risada. Eu vou ser sincero com vocês, tá? E pra mim é muito difícil falar isso porque envolve um enfrentamento. Mas eu tenho depressão, eu tenho diagnóstico de depressão e... Sei bem como é isso. Muitas vezes eu... Esse último mês eu vou ser sincero com vocês porque... Mas quem assiste a live do Felca aí vê que ele não é normal, né, cara? Você vê pela cara do Felca que ele não é um cidadão normal, né? Se eu mentir... Você tá mentindo pra você mesmo. Sim. Esse último mês eu voltei a beber. E o álcool na minha vida, ele não funciona como uma diversão. Eu não bebo pra me divertir, eu não bebo pra dar Uma rolê. válvula de escape. Eu bebo pra... Fugir dos problemas. Pra calar minha mente, sabe? Eu bebo pra... E quando você bebe, você esquece? Que eu não tô em mim por causa do álcool, eu esqueço. Só que depois volta em dobro o peso, todo o peso volta em dobro. Rebordose, né? Volta em dobro. E você se fecha. E eu me fecho. E esse mês eu tive um mês mais difícil, um mês de uma certa baixa na depressão. Eu não tô conseguindo dormir direito. E quando eu durmo eu só tenho pesadelo. E quando eu entrei no projeto, eu já estava com tudo isso nas minhas costas. E eu nunca falei isso pra vocês, porque eu sempre penso que eu tenho que chegar e ser divertido e fazer o pessoal rir, trazer um alto astral. Só que muitas vezes é muito difícil lidar com a minha própria cabeça, assim. Eu tenho pensamentos muito pessimistas e muitas vezes eu não consigo dormir. E na verdade muitas vezes eu sei que... Rapaziada, depressão, acredito que muita gente, ou quem já teve aí, vai saber o que ele tá falando, assim como eu sei. Cada um tem um comportamento diferente, cara. É muito louco. A mente do ser humano é uma coisa muito aleatória, entendeu? Uns têm pensamentos que vão morrer, outros que querem se matar, outros que... Meu, é muita coisa que passa pela mente, cara, do cara depressivo, cara. Realmente o cara precisa de ajuda, não adianta. Sozinho é muito difícil a pessoa ficar boa, cara. Tem que ter um acompanhamento psicológico ali, uma terapia, psiquiatra, porque sozinho, cara, é uma luta, como o Renato Cariani falou, uma luta contra você mesmo. Mano, depressão é uma parada que é complicado. Que isso pode parecer até mais pesado, muito pesado, mas muitas vezes eu me odeio, assim. Há quanto tempo você não dorme 8 horas seguidas? Faz muito tempo. Eu também faz. Você sabe que isso é destruidor pra mente e pra saúde, né? E o momento que eu tava no projeto com vocês, que vocês me receberam, foi um dos momentos melhores da minha vida, assim. Um momento que eu tinha mais ânimo, que eu tinha mais vontade, eu tava conseguindo vencer essa desgraça que é essa depressão, essa desgraça que é essa doença. Eu tinha mais impulso. Só que quando a voz se torna mais forte na cabeça, eu meio que não sei pra onde ir. E esse mês aconteceu isso. Mas eu tô falando do fundo do meu coração mesmo que eu queria pedir desculpa
E essa desculpa, ela vem com muita carga, porque não é uma desculpa que eu peço só pra vocês, é uma desculpa que eu peço pra mim mesmo. Porque a única coisa que me mantém vivo e a única coisa que me mantém acordando todo dia é acreditar que o amanhã pode ser melhor, é acreditar que eu posso vencer todos os meus demônios, acreditar que eu posso vencer todos os meus pensamentos ruins, meus pensamentos de ódio, acreditar que eu posso um dia viver uma vida normal. Só que a mente, ela prega a peça, cara. E Você tem tido algum tipo de lazer para tentar escapar dessa situação? Sair, passear, fazer alguma coisa que consiga escapar atualmente? Porque também se você, Felca, ficar trancado dentro do quarto, nessas trevas, com esses pensamentos... Vai piorar só. Sem Melhorar sair é dali, ruim, hein? cara, me preocupa a evolução disso. é muito raramente que eu tenho algum lazer que eu consigo fugir um pouco. A gente chama de buraco, né? O que ele tá enfrentando agora. As trevas. E boa parte desse momento de escape é realmente o que eu tenho com álcool, assim. Só que não vale a pena. Não vale a pena porque a dor, ela vem com o dobro de peso depois que o efeito passa e você acorda no outro dia. Você sente com 10 vezes mais peso, assim. Você sabe que fisiologicamente falando, metabolicamente falando, o álcool, ele, num primeiro momento, ele é uma solução paliativa. Porque quando você está num quadro desse de depressão, onde os hormônios da euforia, do bem-estar estão suprimidos e o hormônio do estresse está em alta, o álcool ele consegue, num primeiro momento, te libertar disso. Você se sente mais leve, você se sente menos carregado. O problema é que os receptores para o álcool são ligados à liberação do hormônio que vai te acalmar, só que você dorme, no outro dia quando você acorda, esses receptores pior, vão né? embora, você está ainda mais suprimido de hormônios do bem-estar e aí você acorda pior do que você estava antes do álcool. Você acorda pior. E aí você só vê uma saída, beber de novo para ficar melhor. Por isso que me preocupa, por isso que eu perguntei. Como você está fazendo para sair desse ciclo terrível de ficar trancado dentro de casa, você e seus pensamentos? Quando eu comecei no projeto, eu comecei com tudo. Eu fiz 2 meses de muita disciplina, sem errar. No último mês, no terceiro mês ali, eu entrei num buraco fundo mesmo. Aconteceu alguma coisa ou foi acontecendo? Não, eu acho que foi acontecendo. É uma carga que eu já carrego há muito tempo, assim. Mas, principalmente, eu falo isso com toda humildade, eu queria que vocês me recebessem de volta. Porque eu preciso provar pra mim mesmo, e com todo respeito, não é provar pra vocês, mas é provar pra mim mesmo que a depressão, essas merdas, o pessimismo, o ódio, não pode ser maior do que a minha força de vontade de mudar. E o que eu peço pra vocês é mais um mês pra me provar. Eu não quero que vocês acreditem no que eu digo, acreditem na minha palavra. Eu quero que vocês acreditem na minha atitude, no que eu vou mostrar, porque tem uma frase do Napoleão Bonaparte que diz assim: eu não sou glorioso pelas minhas vitórias, eu sou glorioso pelas derrotas aonde eu consegui me levantar. E eu entendo que eu caí, que eu fui derrotado, mas eu acredito porque eu tenho que acreditar que eu consigo me levantar e consigo sair dessa merda. Amém, E Jesus. pra provar isso pra vocês, eu trouxe aqui. Ok, hein? Quer ver que é bebida? Quer ver? Aí, ó, falei. A última garrafa de vodka. Ele bebe essa porra pura aí no shot, rapaziada. Ele bebe puro. E eu Você quero. vai beber? Eu quero. Ah, o Julião é embaçado. As formigas vai ficar tudo louca, tudo chapada. Ixi, vai dar abstinência nele ali. Fala. Olá, Isso aí que tá eu se falo. tremendo, Felca. Eu Porra. quero
que essa seja a última vodka que eu botei na minha boca. Vai ser. Amém, Jesus. Você tem que entender uma coisa, cara. Eu acredito, o Renato acredita, nós acreditamos. Mas o mais importante é você acreditar. Renatão, na minha concepção, o que eu acho que aconteceu? Ele vinha se tratando, treinando, liberando dopamina durante o treino, que era fundamental para manter o equilíbrio emocional dele. Parou de frequentar, automaticamente não tem mais liberação de dopamina, e aí ele começa a fazer o quê? Voltar para a situação que ele tinha antes. Ele se fecha. Eu tive um filho, eu falo tive porque hoje ele está bem, mas ele está monitorado. Você sabe, o meu filho mais velho, Sim. Guilherme, é público. O meu filho mais velho, o Felca, ele foi internado no Canadá, porque ele foi evoluindo o quadro dele de depressão, que ele começou a ter psicose. Nossa, é punk, Foi hein? internado no Canadá. Esquizofrenia, Chegou síndrome a do evoluir pânico. o quadro dele, que ele Caralho, achou, evolui ele mesmo. começou a ligar pra gente dizendo que tinha alguém perseguindo ele. Tava alguém seguindo ele. E a gente entrou em pânico. Poxa, tem alguém perseguindo meu filho. Não tinha ninguém perseguindo meu filho. Ele estava num quadro depressivo. Esse quadro depressivo não foi tratado. E evoluiu. Ele foi evoluindo, até entrar num quadro de psicose. O que salvou meu filho? Primeiro, o que salvou meu filho, acima de tudo, foi amparo. Foi cuidado, amor, carinho, preocupação. Segundo, mudança de ambiente. E terceiro, a atividade física. Meu filho era obeso. O que o Júlio disse é o que eu compactuo. Você é muito obsessivo, cara. Tipo, quando você virou a chave, você se comportava como um atleta. Você não colocava um doce na tua boca, você não comia nada. Você era um cara 100%. É uma característica sua. Você é um cara obsessivo. Se você colocar uma coisa, só que da mesma forma que às vezes você é obsessivo pro lado do bem, É o 880. É o 880. Você vai lá e bebe todo dia. O 8 não serve. Se eu tivesse disposto a desistir, eu não estaria aqui. É fato. Eu só vim aqui porque eu acredito que eu sou mais forte. Eu sou mais forte do que toda a merda. Toda a merda na minha cabeça. Eu sou mais forte do que a depressão e é por isso que eu tô aqui. É difícil pra mim vir aqui. Hoje foi o dia mais difícil pra mim vir porque eu tô mesmo humilhado. Eu tô vulnerável. Foi um enfrentamento falar tudo que eu falei. É um enfrentamento olhar pra vocês agora. Eu tô até com um pouco de dificuldade de olhar pra vocês. Porque eu sei que vocês confiaram em mim. Eu sei que vocês deram tudo pra mim que vocês puderam. E eu sinto que eu decepcionei vocês. Eu sinto que vocês tiveram uma expectativa em mim em que eu não pude atender. E eu me sinto culpado, mas a chama ela não se apagou. Porque não é uma questão de querer. A depressão ela é muito mentirosa, porque ela fala pra você ficar na cama o dia inteiro e fala que tá tudo bem você foda. fazer isso, tá tudo bem você beber, tá tudo bem você ficar na cama, tá tudo bem você não realizar os seus objetivos, tá tudo bem você não realizar suas metas, mas o que ela não fala é o dano e o caos que isso vai gerar na sua vida. Ela não fala isso pra você, ela só fala pra você ficar na cama. E daí quando eu percebo a minha motivação sumindo, o meu ânimo sumindo, eu retomando alguns vícios negativos, eu percebo que não tem a opção de vencer a depressão e vencer os meus demônios. É uma necessidade. É uma necessidade que eu tenho. E se não fosse o sentimento de eu preciso estar aqui, eu não estaria. Então, se vocês puderem me receber de volta, eu quero provar não com palavras, mas com atitude. Eu peço um mês a mais, para revelar meu corpo, mostrar o progresso, mostrar o resultado de tudo, de toda a disciplina que eu tive. Eu caí, mas eu vou voltar mais forte e quero continuar.
e quero provar pra mim mesmo que eu sou mais forte do que a depressão, que eu sou mais forte do que os isso aí, demônios. meu irmão, vai pra cima. E eu hein? quero ouvir um pouco de vocês agora, se vocês me recebem de volta. Eu vou falar primeiro aqui, ô Felca, porque eu sou um cara de coração mais mole, sempre fui. O Júlio é um cara mais durão. O que eu vou dizer é o seguinte, que eu te entendo. Entender não significa aceitar. Entender não significa que tá tudo bem. Até porque quem tolera muito faz de algo negativo banal. A gente não pode banalizar o projeto. Eu te entendo porque você... Quantos você tem, Felca? 26. Você tem a idade do meu filho. Meu filho nasceu no dia 3 de maio de 1999. Você tem a idade do meu filho. Eu te entendo porque você literalmente tem a idade do meu filho. Então, eu vejo muito do meu filho em você. E eu sei a luta que você passa. E eu sempre vou estar do seu lado para entender, te apoiar. Top. O que talvez tenha mais nos magoado foi a ausência de notícia. Foi a falta de você olhar e falar assim, cara, eu não tô bem, eu preciso de ajuda. Mas eu também respeito isso. Porque ainda não há uma construção de intimidade. De você olhar e falar assim, pô, tô mal, velho. Talvez outras pessoas estejam mais acessíveis para você quando você estiver assim. Ou talvez você nem tenha essas pessoas. Talvez a luta é você contra você mesmo. Então, da minha parte, eu não só recebo você de volta, como vou redobrar a minha atenção e começar a perceber pequenos gatilhos que eu devia ter notado quando você começou a vir aqui. Eu já vi você menos brincalhão, menos divertido, mais fechado. Teve um dia que a gente sentiu que você estava um pouco até irritado. Características que eu, experiente nisso, sei que é uma mudança de comportamento ligado a um processo de início de depressão novamente. E eu não percebi isso, fui perceber com seu sumiço. Agora o Júlio, ele já é mais general. Eu não sei como é que é a visão do Júlio sobre isso. A minha visão é o seguinte, Falcão. Júlio é bruto, hein? Eu já tive sua idade, cara. Na sua idade, meu problema não era bebida. Meu problema era balada, mulher. Eu também era esse. Então tinha muito problema. Eu já O problema era era campeão esse quando eu era brasileiro mais... nessa mais... época. E o meu grande dilema era: será que eu vou levar isso adiante? Será que eu tenho condição de ser competitivo num cenário que não existe ajuda, que não existe patrocínio? Eram outros tempos. Então, eu ficava entre a cruz e a espada. Mas aquele amor que eu tinha dentro de mim no esporte nunca deixou de apagar, e eu nunca, em nenhum momento, sonhei em deixar de acreditar que eu poderia ser melhor, que eu poderia trazer a minha versão melhor. Eu, Júlio, eu acredito totalmente que você tem condição de ser a sua melhor versão, mas não adianta eu acreditar sendo que você não acredita. Então, o que me pega aqui é, eu já conversei com você várias vezes por inbox, inclusive ontem agradeço você ter me mandado uma mensagem, porque ontem eu estava enfermo, estava ruim e não consegui vir trabalhar, e você mandou uma mensagem ali para mim. Então isso mostra que você tem empatia, que você é solidário, mas eu preciso que você seja solidário com você mesmo, que é o que não está acontecendo. Você precisa ter compaixão com você e no momento de dificuldade, você nos procurar. Nós seríamos o primeiro a ir lá na sua casa, a tirar você da cama e a levar para a academia. Sozinho fica muito difícil, precisa rapaziada. depositar esse voto de confiança Sozinho é em muito mim difícil, e no né? Renato. E quando você Tem que se querer coloca muito, dessa forma muito, e desaparece, quer dizer que você não está confiando na gente totalmente. Então, é isso pra mim que me deixa chateado. O fato de você sumir, o fato de você voltar a beber e o fato de simplesmente você falar, cara, eu não tô legal. Eu preciso de ajuda. Eu preciso que vocês venham até mim. Eu preciso de alguém que me faça sair dessa situação. Entenda uma coisa, o álcool é o seu veneno.
E a musculação é o seu remédio. Se você deixa de usar o seu remédio, logo você vai para o veneno. Os dois vão caminhar lado a lado, o bem e o mal. Então, se você não tomar o seu remédio que vai te fazer bem, o mal vai acontecer para você. Então, o que você tem que fazer? Não deixar mais cair no limbo que você caiu. Você não pode fazer isso. Primeira coisa que eu quero que você faça, cara, levanta a cabeça, ergue o peito e sinta-se à vontade. Porque antes de qualquer projeto, você realmente está entre amigos. Eu gosto muito de você como pessoa, o Renato gosta de você como pessoa, e isso não interfere em nada, absolutamente nada. Esquece projeto, esquece canal, esquece as pessoas. Mas a forma como você se comporta não mostra maturidade para encarar a nossa amizade como ela deveria ser. Então o meu desejo é que você nos permita a sermos seus amigos de verdade, para poder compactuar, para poder dividir, para poder lá na frente dar risada junto de tudo que você está passando agora. Eu acho que o Júlio atingiu o ponto, cara. Eu acho que o Júlio foi de uma sabedoria muito maior do que a minha, inclusive, com as palavras. Deixa a gente ser seu amigo, cara. Sabe por quê? O ambiente molda a gente. Verdade, se você estiver mais próximo da gente, o nosso ambiente molda a pessoa. Impacta no seu ambiente. E me desculpa, Felca, seu ambiente não é bom. Não é bom, cara. Trancado dentro de um quarto escuro é o pior ambiente para quem quer sair de uma depressão. Ficar trancado, agarrado numa rede social, ficar trancado com os seus próprios pensamentos, que na maioria deles são pensamentos ruins, não é o melhor ambiente. A gente vai até você. Dane-se os nossos compromissos. A gente vai até você, cara. A gente vai até você, a gente desce você, coloca você pra treinar, faz um treino, volta, sai, vai comer alguma coisa junto, volta, abre aquelas janelas. A tua expectativa é outra. Deixa a gente ser seu amigo. E o Júlio falou uma coisa, levanta a cabeça, velho, tá tudo bem. Vamos aqui, cara. É, rapaziada, isso não é brincadeira, isso é o que milhões de pessoas passam no mundo todo, inclusive eu já passei e às vezes passo até hoje, porque é uma parada que não tem cura, entendeu? Tem controle. O negócio é procurar estar melhorando, rodeado de pessoas boas que ajudem, e você tem que querer, cara. Se você não quiser, me desculpe, cara, tem que ser forte, beleza? Tamo junto, rapaziada. O vídeo completo tá no canal do Renato Cariani, do Titio Cariani. Eu vou deixar o link abaixo aí pra vocês assistirem o resto do vídeo. Tamo junto, valeu, abração. Melhoras Felqueta, alright.